Se um polinômio p de x é divisível por x menos a e por x menos b com a diferente de b, vírgula. Então, p de x é divisível pelo produto x menos a que multiplica x menos b. Colegas, é um dos conteúdos mais importantes da divisão de polinômios. Fácil, professor? Não é difícil. Olhando aqui, você vai falar assim, eu até mostrei para vocês com números na semana passada e a gente percebeu que não é tão simples. Com números é fácil. A hora que eu vou para polinômios parece complicado. Eu vou dar um exercício agora e nós vamos aprender a partir de um exercício. Beleza? Anota aí. Vou colocar até como exemplo, pode ser? Partindo de um exercício como exemplo. Se p de x é divisível, anotem, é divisível por x menos 2 e quando dividido, vou tentar abreviar aqui, quando dividido, deixa, quando dividido por x mais 1, deixa resto menos 3, vírgula. Podemos afirmar que o resto da divisão de p de x pelo produto qual produto, professor? O produto é x menos 2 que multiplica x mais 1. Se p de x é divisível por x menos 2 e quando dividido por x mais 1 deixa resto menos 3, podemos afirmar que o resto da divisão de p de x pelo produto, vírgula, é igual a 2 pontinhos. É com certeza um dos, talvez o tópico mais importante de polinômios, tá? Sinceridade, tudo que eu ensinei até agora foi fácil, eu sei disso, tá? Essa parte aqui não é difícil, mas é a parte mais importante de polinômios. Eu posso garantir para você, tá? Professor, será que eu vou entender? Vai, você vai entender isso com certeza, de forma muito clara, e eu quero ser bem sucinto, tá? Para que a gente possa definitivamente compreender isso aqui. Vamos lá. Você pode traduzir isso para a gente, usando uma linguagem bem simples? Posso. Olhando o exercício, assusta. Não vou negar. Vamos imaginar o polinômio p de x que, ao ser dividido por quem? Vamos aí, vamos continuar com a leitura. P de x é divisível por x menos quanto? O que significa a palavra divisível para vocês? É porque o resto é zero. Então você pode pôr zero aí no final, tranquilamente. Pelo teorema do resto, o que vocês podem garantir para mim com segurança? Pelo teorema do resto, olhando para isso aqui. P de quê? P de 2 é zero. Certo ou errado? Isso é óbvio, professor. Pelo teorema do resto, vimos semana passada que P de quê, fera? P de 2 tem que ser o quê? Tem que estar zero porque o resto é zero. Isso nós vimos semana passada. Certo ou errado?
Continuando a leitura. Mas quando você pega o mesmo P de x e divide por quem? Continua a leitura para mim. Por x mais 1, aparece que resto? Menos 3. Pelo teorema do resto, posso falar que P de quê? P de menos 1. Não é isso? P de menos 1 vai dar menos quanto? Menos 3. E agora, continuando a leitura. Podemos afirmar que o resto é a divisão de quem agora? Do próprio P de x ao ser dividido por quem, colegas? Pelo produto. Vou escrever o produto agora. Quem é o produto, Natal? O produto é x menos 2 que multiplica x mais 1. Eu quero saber quem é o resto. É essa a pergunta. Tá? Aí você vai olhar para mim e falar, professor, peraí. Você quer saber quem é o resto? Vou destacar aqui em amarelo, tá? Vou destacar aqui em amarelo e vou te fazer uma pergunta. Quem é o polinômio? Não sei. Quem é o quociente? Não sei. Quem é o resto? Também não sei. E você vai achar o resto? Você tá louco? É isso que a gente vai fazer agora, tá? É muito legal. Pessoal, garanto para vocês, isso aqui é legal, tá? Professor, você não tem o dividendo, você não tem o quociente, você vai achar o resto. Isso só acontece em polinômios, com certeza. Com números seria impossível, né? Quem é o cara que dividido por 5 dá não sei e sobra não sei? Como é que você vai fazer? Não tem como. Em polinômios é possível? É possível. Graças à divisibilidade pelo produto. Quer ver? Fala para mim qual é o grau do divisor, com segurança. Qual é o grau do divisor? X dá x o quê? Quadrado. O grau do resto pode ser 2 ou não pode ser 2? Nós aprendemos na semana passada que não pode. Que o grau do resto tem que ser menor que o grau do divisor. O grau do resto tem que ser menor que o grau do divisor. Se aqui é grau 2, aqui tem que ser grau no máximo o quê? 1. 2 não pode. Como é que eu escrevo alguma coisa sendo grau 1? Vocês podem falar para mim? AX mais B, por exemplo, pode ser ou não? O senhor nunca fiz isso, calma que é fácil. Ó, AX mais B. Se fosse grau 2, como é que ficaria? AX ao quadrado mais BX mais C. Se fosse grau 3, AX ao cubo, BX quadrado, CX mais D, não é assim? É. Como é grau 1, vocês concordam com isso aqui ou não? Claro. E aí, lá na quinta série de vocês, ou no sexto ano, não sei como é que foi o caso de vocês, vocês aprenderam, nós aprendemos, no meu caso foi quinta série, Dzão dividido por Dzinho dá o quê? Quociente sobra o resto. Essa coisa aqui é escrita de que forma? O dividendo é igual ao quê? Ao divisor vezes o quê? Quociente mais o quê? Vocês conhecem isso aqui ou não? Nós vamos simplesmente trazer isso aqui para cá. Quem é o dividendo naquela continha que nós fizemos ali? É o PX. Quem é o divisor naquela continha? X menos 2, X mais 1. Quem é o quociente? É o próprio Q, não é? Quem é o resto? AX mais B. Nós vamos escrever isso aí, tá? Aqui está o, posso chamar de o pulo do gato do exercício, tá? Isso aqui, vocês conhecem bem ou não? Isso que nós fizemos aqui, conseguiram entender, pessoal? Por que aqui deu AX mais B? Tá claro isso ou não? Se aqui é grau 2, aqui não pode ser grau 2, tem que ser menor. Quem é menor que 2? 1, lógico, né? Óbvio. Então, nós vamos escrever isso aqui, ó. O dividendo é o tal do PX, o divisor é o tal do x menos 2 que multiplica x mais 1, o quociente é desconhecido, você sabe, e o resto tem o formato AX mais B. E o que é que eu quero saber? Justamente quem é A e quem é B, porque a hora que eu souber quem é A e B, eu matei a questão. Entendeu? Então, meu desafio é encontrar o A e o B. E agora, a parte fácil vem agora. Então, a parte difícil foi isso, professor? Foi. Então, você já acabou de entender o exercício. Quer ver? É muito simplesinho o que vem agora. Eu nem preciso te perguntar, né? É óbvio que você vai usar isso aqui, vai ou não vai? Óbvio. Eu tenho que usar isso aqui. O que você entende por P2? No lugar do quê? De tudo que for X, o que eu vou colocar? 2. Nem preciso falar, né, gente? E o que significa P de menos 1? Tudo que for o quê? X, eu coloco menos 1. Especificar. Não vai cair, tá? Já está lá te esperando para você resolver dia 9. Dia 9, né? 7, 8, 9. Dia 9. Tá? Gente, não tem como imaginar a prova da UEM sem isso aqui. Não tem como. Tá? Você abriu a prova, você já vai procurar polinômio. Não vai pensando que vai ser de graça. Não vai. Polinômio é pesado. Tá? O UEM específica é.
Tá? Não tem polinômio fácil, eu vou ser bem sincero para vocês. Tomara a Deus que seja fácil, tá? Que fique só entre nós, tá? É que realmente os caras tiram o couro. Literalmente falando, usando uma linguagem, né, bem chula até, né? Claro que você tem que saber isso aqui. E nós vamos para a prova sabendo isso aqui. Pode ficar tranquilo, ó. P de quê, fera? P de 2. Acreditem, 2 tira 2 vezes o quê? 2 mais 1 vezes Q de 2 mais quem? A vezes o quê? 2 mais B tem que dar quanto? Tem que dar 0. Olha, por falar em acredite, quanto que é 2 menos 2? Esse 0 vezes esse cara, o que vai acontecer tudo aqui? Vai zerar tudo. E aí vai sobrar o quê? O A e o B. O que você quer? O A e o B. Equaçãozinha A e B. Na outra vai acontecer a mesma coisa, matou a questão. Tá? É muito fácil, por incrível que pareça, né? Parecia impossível, ficou de graça. Sempre vai zerar, professor? Gravem. Sempre vai zerar. Sempre. Tá? Zerou. O que sobrou, Natal? 2A mais B vale 0. Essa é uma equaçãozinha falando de A e de B. Pena que o tempo é curto, né? Não dá para fazer mais um. Né? Mas é isso. Tem como achar A e B só com essa equaçãozinha? Só com ela? Não, né? Aí eu uso o quê? A outra equação. Quem que é a outra equação, professor? Essa aqui. Uso a suposta outra equação, né? P de quê? P de menos 1. Você já sabe o que é P de menos 1. No lugar do x, você coloca menos 1. Então fica menos 1, menos 2, menos 1, mais 1, vezes Q de menos 1, mais A vezes o quê? Menos 1, mais B, lá foi 0, agora não é 0, agora é quanto? Menos 3, está lá, ó. Menos 3. Tá? E analogamente, ou seja, igualzinho, como aconteceu há pouco, menos 1 mais 1, zerou. Esse 0 vezes tudo que tiver ao lado dele, zerou. Sim ou não? Lógico. O que sobrou? Menos A mais B menos 3. Olha o que sobrou. Menos A mais B é igual a menos 3. Eu vou chamar essa primeira equação de equação 1 e essa equação de equação 2. Duas equações com as mesmas incógnitas montaram o sistema. Sempre vai acontecer isso, professor? Gente, sempre. Aqui não tem meio termo, tá? É você encarar isso aqui e acabou. Sisteminha com as duas e você acabou de achar A e B. Se eu achei A e B, achei o resto. Pelo sistema, 2A mais B vale 0. Menos A mais B vale menos 3. Não preciso falar o que tem que fazer. E você acaba de achar os valores de A e B. Lembrando que ao achar A e B, você, por algo óbvio, né, você acaba de achar o resto. Que é AX mais B, você achou A, achou B, você achou o resto. Só isso. Beleza? Nós vamos concluir. Professor, qual é a melhor forma de resolver isso aqui? Posso multiplicar de baixo por menos 1? Pode ser ou não? Tanto faz, tá? Multiplicando a segunda por menos 1, fica. Vou copiar a primeira equação, lógico. 2A acrescido de B vale 0. Multiplicando a segunda por menos 1, vai dar A, não é isso? Menos B vale 3. Somando uma equação a outra, 2A com A vai dar quantos A? 3A. Menos B mais B zerou. Que é igual a 3. O A vale quanto? A vale 1, tá? Só um recado importante, tá, pessoal? Cuidado, 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 tá? Uma questão dessa aqui, pessoal, pelo fato de aqui ser grau 2, se no item 01 tiver escrito assim, ó, necessariamente o grau do resto é 1, a resposta é falsa. Cuidado, tá? Deixa eu passar um recado importante para vocês, eu vou explicar por quê. Uhum. Pode acontecer de, na hora de achar o A resposta aqui ser 0, pode ou não pode? Se o A deu 1, pessoal, A pode dar 2, pode dar 5, pode dar 0. Se o A der 0, ela deixa de ser do primeiro grau e passa a ser uma constante. Aí não é primeiro grau. Professor, peraí. Se aqui é grau 2, necessariamente aqui não tem que ser grau 1? Não. Menor que 2 pode ser 1 ou pode ser o quê? 0. Só não pode ser negativo, claro que não. Então, cuidado. Não é porque aqui é grau 2 que o grau do resto tem que ser 1.
Tá? Eu estou chamando a atenção porque esse negócio é muito sério. Tá? Então não vai cair nessa armadilha não. O Natal falou que isso aqui é grau 2, aqui é menor que 2. Menor que 2 pode ser 1, mas pode ser 0 também. Então, prova, professor, estou provando. Caso A seja 0, então o resto não é primeiro grau. O resto tem grau 0 daí. Tá? Então, muito cuidado. Nesse caso não é 0, claro que não, né? Estou chamando a atenção que pode acontecer isso, já vi isso também. Se o A vale 1, posso pegar qualquer equação, pode ser a primeira? Pode ser? 2A mais B vale 0 e o A vale 1. 2 vezes 1 mais B vale 0. Logicamente, o B vale menos quanto? Menos 2, você acabou de resolver. Não, sisteminha, achou A e B, por consequência, você achou o resto. Né? Quem é o resto, Natal? Cadê o A? X, né? No caso, 1x, né? E mais B, ou seja, menos 2. Eu vou aproveitar, o tempo infelizmente é escasso, pessoal, vou fazer alguns comentários, tá? Vocês já estudaram analítica com o meu parceiro Zeca, claro. Se eu olhar para o resto, pessoal, que parecia impossível de ser encontrado, encontramos. A função que gerou o resto, pessoal, olha o recado que eu vou te dar. A função que gerou o resto é uma função do primeiro grau, sim ou não? Se ela é uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, certo ou errado? Se é uma reta, eu posso, em qualquer item, fazer perguntas sobre, sendo uma reta, coeficiente angular, vocês já viram isso com o professor Zeca? Coeficiente linear, se é uma reta, se cresce ou se decresce, sim ou não? Então, se é estritamente crescente ou estritamente decrescente, né? Dá para perguntar se o gráfico, evidentemente, em termos de curva ou não, quais os contatos que o gráfico tem com os eixos coordenados, com x e com y, não é assim? Tudo isso pode ser perguntado em cima disso aqui. Então, veja bem, parte de polinômio e depois você entra em função, que foi o que o Zeca já deu. Tá? Então, vamos lá, rapidamente. Qual é o coeficiente angular, olhando para isso aqui? É 1, que é o cara que acompanha o x, sim ou não? O coeficiente linear é o quê? Menos 2. A reta é estritamente crescente ou decrescente? Crescente. O coeficiente angular, desculpa fazer esse comentário, mas é importante isso aqui, tá? O coeficiente angular vale 1. Vocês têm ideia de qual é o ângulo formado entre a reta e o eixo x? 40 e quantos graus? 45. Sabe por quê? Porque o M é igual à tangente do ângulo alfa. Qual é o ângulo cuja tangente é 1? É 30, 45 ou é 60? 45. Tangente de 45 não é 1. Então, o ângulo formado entre a reta e o eixo x é 45. Por quê? Porque está dando 1. Tá? Natal, você poderia traçar o gráfico bem rapidinho para a gente? Posso? Rapidinho, tá? Só para ilustrar, ó. É que isso realmente pode cair na prova, pessoal. Quer ver? Bem rapidão, ó. Quando aqui for 0, o y vale menos quanto? Quando x for 0. Quando x for 0, o y vale quanto? Menos 2. Quando o y for 0, quanto é que vai valer o x daí? 2. O gráfico, só para ilustrar, o gráfico é isso aqui, ó. É isso aqui. Esse ângulo formado aqui, ele vale exatamente 45. O senhor não sei fazer isso. Tá? Essa aqui é analítica, tá? Não é comigo não. Só um comentário bem rápido, tá? Que é importante, pessoal. Esse ângulo aqui, a tangente dele é igual ao coeficiente angular. O Zeca deu isso aqui, ó. M igual a tangente de alfa. Tangente de que ângulo vale 1, professor? 45. Então, o ângulo formado entre o gráfico e o eixo horizontal é de 45 graus. Isso pode cair na específica, claro. Por isso que eu estou fazendo esse comentário, tá? Acabou aprofundando um pouquinho, não, mas está aí. Beleza? Para por aí, professor? Claro que não. Né? Próximo tópico, anotem. Infelizmente, não dá para continuar com polinômios, tá? Anotem aí, equações algébricas. Equações algébricas ou polinomiais algébricas. Olha, eu vou fazer um comentário aqui, pessoal, eu gostaria que vocês observassem com bastante carinho. Alguns aqui já ouviram essa frase que eu mencionei em sala. Muito provavelmente, vocês tiveram o primeiro contato com a equação há algum tempo atrás, mas algum tempo assim, legal.
tem alguém com 16 anos aqui, logicamente. Então, alguns aqui viram há 10 anos atrás. Na tal equação, quando eu tinha 6 anos. Você ficou louco? Não. Quer ver? Você já deve ter feito algo parecido com isso aqui, ó. Lá para a criança de 5, 6 anos, um quadradinho acrescido de uma unidade vale 3. E aí você pergunta para a criança de 5 aninhos: qual o valor desse carinha aqui que eu desconheço, que acrescido de 1 dá 3? A criança te responde. Isso já é usado pedagogicamente de forma correta para uma criança com 5, 6 anos. Tá? Você já fez teste, professor? Já. Tenho 3 filhos, evidente, né? Óbvio que eu já fiz esse teste. Então vocês já tiveram esse contato. Professor, como é que eu poderia enganar uma criança para ela poder se interessar? Sei lá, faz uma bolinha, né? Ou, não é isso? Uma bolinha ou um quadradinho? Olha, você tem 1 mais alguém que eu não sei quem é, tem que dar 3. A criança vai saber que é 2. Óbvio. Aos 10 anos de idade, você já pode fazer isso aqui, ó. X mais 1 igual a 10. A criança vai entender? Vai. Ela já consegue abstrair. Já é abstração daí. Quem com 1 dá 10? A criança já sabe que é 9. Agora, quer ver sacanear com a criança? Com 10 anos, você fala assim, ó. Alguém mais 1 dá menos 8, por exemplo. A criança vai falar, impossível. Só vai se convencer quando você trabalhar com números negativos. Antes disso, ela não consegue entender. Agora, aos 12, 13 anos, quando ela começa a ter o primeiro contato com a equação do segundo grau, a coisa já começa a clarear, quer ver? X ao quadrado menos 9. Imagina uma criança de 6 anos entender isso aqui. Impossível. 10 anos, impossível. Só que a hora que ela tiver uma ideia de conjuntos inteiros, né, e que alguém ao quadrado tirando 9 dá 0, ela já consegue entender que é fácil resolver uma equação do segundo grau. E aí eu vou desafiar vocês. Professor, se eu sei fazer essa aqui, que é primeiro grau, aqui é primeiro grau, aqui é segundo grau, dá para encarar uma equaçãozinha do terceiro grau ou não dá, pessoal? Dá para encarar uma equaçãozinha do terceiro, dá para encarar uma equaçãozinha do quarto grau, do quinto grau e assim por diante. É isso que a gente vai fazer agora, tá? Gente, estou começando uma matéria, uma das mais importantes do terceirão, tá? Eu diria para vocês, vocês vão adorar isso aqui, tá? Quer ver? Pega a primeirinha aqui. Pensa num carinha que somado com 1 dá 3. Tem que ser 2. Então basta botar um 2 aqui, 2 mais 1 dá 3, fechou. Claro. Professor, pensa num cara que somado com 1 dá menos 8. Tem que ser menos 9. Basta que tal, tal. Pense em 2 caras, não é assim que tem que pensar? 2 caras, que elevados ao quadrado, tirando 9 dá 0. Existe isso? Existe. Quem são esses caras? Mais ou menos 3, sim ou não? Então vocês já pensaram em 2 caras, sim ou não? No mais ou menos 3, certo ou errado? Certo. 3 ao quadrado é 9, menos 9, zerou. Menos 3 ao quadrado é 9, zerou. O senhor está fácil demais? Vamos fazer a próxima? Pense em alguém que é o cubo, menos 8. Você pensou no quê? No 2, ótimo. 2 à terceira, menos 8, zerou. Só o 2? Só o 2. Só que aí, a resposta é parcial. Tem mais 2 outros caras, é isso que eu vou ensinar agora. Por que, Natal? Ora, uma equação de grau 2, quantas raízes eu tenho? Uma equação de grau 3, tem que ter o quê? É isso mesmo. Carl Friedrich Gauss. Famoso Gauss. Bebê, eu diria, aos 17 anos defendendo lá um doutorado, ele provou que uma equação de grau 3, a equação de grau 4, grau 5 e assim por diante, 17 anos, moleque, bebê, tá? Doutorado, não estou falando de doutorado em matemática, pessoal, tá? Pelos cálculos que a gente faz na história, tá? Quer ver a idade, pessoal? Ele nasceu em 1700 e alguma coisa, 1738, só para você ter uma ideia, 1738, tinha que ter 20 anos no máximo, já estava defendendo doutorado. O doutorado era o seguinte, chamado de TFA, Teorema Fundamental da Álgebra. Toda equação de grau 3 tem 3 raízes complexas. Natal, você citou uma, né? Ou 2, né? Mas tem mais 2. E quem são essas outras 2? Aí, em companhia de outros caras, foi feita uma festa, eu imagino, cara, isso na primeira metade do século, vai lá, 1738, século o quê? 18, na primeira metade do século 18. Professor, mas faz tempo pra caramba, gente. Faz tempo. Equação do segundo grau, os caras já faziam há 3.000 anos atrás. 3.000 anos atrás. Sabe quantos anos tem aqui, pessoal? Não tem 300 anos, não tem. Quer ver? 1838, quantos anos? 100 anos. 1938, meu pai já tinha nascido. 200 anos. 1938. Agora, mais 100 anos.
2038, nós estamos em 2014. Ou seja, não tem 300 anos, os caras não sabiam resolver isso aqui. Não tem 300 anos, mas 300 anos é muita coisa, tá bom. Há 6 mil anos atrás, 4, 5 mil anos atrás, os caras construíram pirâmides de 170 metros de altura. Imagina a matemática empregada fazer aquilo lá, cara. Não foi por um acaso não, gente. Agora isso aqui, fera, que é a parte que a gente está estudando agora, é muito jovem, é muito recente. Senhor, como é que resolve isso aqui, cara? Por Ruffini. Aliás, os caras tinham contato. Tá? O Gauss, Ruffini e outras feras aí que, olha, imagina a revolução no início do século XVIII.